A Dacom tem uma história que começou nas pistas de corrida durante a década de 60 e caminhou para a customização de projetos de muito bom gosto e estilo de sobra. É sobre essa empresa que vamos estar falando no vídeo de hoje. Se você gostar, clique em curtir, não esqueça de compartilhar e, se não for inscrito ainda, se inscreva. A Dacom foi uma importante concessionária Volkswagen de São Paulo, adquirida por Paulo de Aguiar Goulart em meados da década de 60. Por mais de 20 anos teve significativa presença na cena automobilística brasileira. As iniciativas de Paulo sempre foram marcadas pela ousadia, o que sucedeu desde o seu primeiro projeto, do início de 1964, a importação de motores Porsche alemães e sua instalação em automóveis Volkswagen, como a Carmanguia. Este serviço foi executado pela Hampson, indústria de componentes de alumínio de propriedade de Paulo e do futuro ministro da Fazenda, Dilson Funaro. O campeão Chico Landi convenceu Paulo a escrever um dos carros como protótipo nas 1000 milhas da Guanabara. A prova foi realizada em julho de 64 e foi vencida pelo grande piloto. A partir daí surgiu a Dacom como revendedora Volkswagen. Em 1966 criou a escuderia Dacom, para a qual preparou 4 Carmanguia Porsche, 2 com motor 1.6 de 120 cavalos e 2 com 2.0 de 200 cavalos de potência. A experiência adquirida na potencialização dos Carmanguia levou a Dacom à personalização de diversos outros modelos da linha Volkswagen, desde Fusca e Brasília, que nos anos 70 ganhavam dupla carburação, rodas largas, detalhes de acabamento e itens de conforto, até o Passat, que seria um dos carros-chefe da empresa na década seguinte. Interessante experiência foi ocorrida em 1976, com a construção de um protótipo do esportivo SP2, com o então atualizadíssimo motor refrigerado a água do Passat, projeto concebido e abandonado pela própria Volkswagen. A frustração com o SP2 levou a Dacom a priorizar o mais novo lançamento da Volks, o moderno Passat, com base no qual desenvolveu diversos modelos, lançados a partir de 1978. Os primeiros foram as caminhonetes Briac, com 2 e 4 portas. A primeira, derivada do Passat 3 portas, tinha vidros traseiros fixos e coluna B trapezoidal, formato que anos depois viria a ser utilizado em ponto menor pela própria Volkswagen Paraty. A segunda, partindo do Passat 4 portas, tinha a metade posterior do teto elevada em 6 cm e cercada, na frente e laterais, por estreita lâmina de vidro. Na sequência, chegaram 3 modelos de 2 portas, equipados com as lanternas traseiras da variante 2 e trazendo a tradicional longa lista de opcionais da Dacom. O 180S,
um hatch com enorme para-brisa traseiro panorâmico, lembrando do Porsche 924, o 3 volumes 180D e o Targa 180. 3 anos depois, os modelos foram renomeados, passando a se chamar 820, 821 e 822, a eles se juntando 3 volumes, 4 portas, número 823. Em 1981, foi a vez de 3 derivados do Volkswagen Gol, o conversível, o Targa e o furgão F, o primeiro utilitário da marca, no qual a porta traseira do furgão original era substituída por uma peça moldada em fibra de vidro, aumentando o volume disponível. Finalmente foi a vez do Voyage, que ganhou uma versão Targa com o código 827. Os planos da Dacon eram muito pretensiosos. Enquanto construía sua nova sede em 1981, retomava a colaboração com Anísio Campos, que a partir daí viria a participar da concepção de todos os novos lançamentos da empresa, onde apresentou, em 1982, o protótipo 828, um mini carro com carroceria de plástico, reforçada com fibra de vidro e 2 lugares. O carrinho, que buscava utilizar o máximo de componentes de origem Volkswagen, trazia interessantes soluções construtivas. Montado sobre a plataforma do Fusca, encortado em quase 78 centímetros, levava pequenas rodas de 10 polegadas de diâmetro, depois substituída por de 13, e a suspensão traseira era da variante 2. O corpo da carroceria, construído em peça única, tinha estrutura tubular. A dianteira era peça única, aparafusada. Os cantos traseiros eram independentes do restante do carro, para facilitar a troca no caso de pequenas colisões. Lanternas e grade vinham da Kombi e faróis retangulares do Passat. A realidade, no entanto, falou mais alto. Em outubro de 1982, a Dacon requereu concordata, culpando a retração econômica, pela qual passava o país, que ao mesmo tempo restringiu o mercado de automóveis e elevou excessivamente os custos de construção na nova sede. Reposicionado em categoria de preço mais elevada, o Dacon 828 tornou-se um brinquedo de luxo, atraente para um comprador de maior poder aquisitivo, imune à crise, que não tivesse que se preocupar com a economia de combustível e pudesse pagar pela originalidade e exclusividade de possuir um mini carro de luxo. O 828 foi oficialmente lançado em março de 1983, com motor 1600, a gasolina ou álcool, apenas na versão S, luxo. Avaliado pela imprensa especializada, o carro se revelou estável, ágil e com um interior surpreendentemente espaçoso. Em 1984, Paulo Goulart fundou uma nova empresa, especialmente para fabricar seus carros, a PAG, sigla de Project Avant-Garde, e também as iniciais de seu nome, instalada em Santana do Parnaíba. No mesmo ano, lançou o PAG Dacon, reprodução em escala menor do Porsche 928, cuja traseira havia sido inspirada no Mini Dacon, sempre desenhado por Anísio Campos. O carro tinha carroceria de fibra de vidro, com 4 lugares, e mecânica do Volkswagen Gol GT 1.8, caixa de 4 velocidades, tração dianteira e freio a disco nas rodas da frente. No final de 87, Anísio Campos e a PAG, a partir daí assumida como marca dos veículos Dacon, voltaram ao tema do carro urbano com o Nick, fabricado a partir da picape Saveiro, da qual era aproveitada a totalidade da cabine, inclusive bancos, instrumentos e acabamento interno. O restante da lataria era retirado, frente e caçamba, e substituída por componentes moldados em fibra de vidro. O balanço dianteiro era encurtado até o limite do radiador e o entre-eixos de balanço traseiro reduzidos ao máximo.
O acesso ao reduzível do porta-malas se dava por uma tampa vertical, ladeada pelas lanternas traseiras, cedidas pela Volkswagen Santana Quantum. Havia duas opções de motor, 1.6 do Gol e 1.8 do Volkswagen Santana. A última criação da PAG, em 1990, foi o Chub, este construído sob o próprio Santana 2.0 de duas portas. A despeito de ter como base um carro muito maior, o novo modelo continuou a apresentar, tal como o Nique, um porta-malas com espaço limitado e de difícil acesso. Para minorar o problema, foi adotado um estepe temporário e preparado um jogo de malas especial para o carro. Nós temos um vídeo especial contando detalhadamente a história desse carro. Com a reabertura da importação de automóveis, a Dacom passou a priorizar as marcas estrangeiras que representava, interrompendo definitivamente a fabricação de carros. Assim, em 1991, após ter produzido cerca de 130 modelos Nique, a marca PAG foi extinta. A Dacom, como revendedora, sobreviveu por mais 5 anos. Paulo Goulart faleceu precocemente em 2001. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Até o próximo.